Olá a todos, eu sou Eliane von Zosten, sou médica, otorrinolaringologista, especializada em otoneurologia e vim conversar aqui com vocês sobre o Dia da Tontura. Hoje, dia 22 de abril, foi instituído já há alguns anos pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia como Dia da Tontura. E o tema desse ano é Conheça os cristais do seu labirinto. Esse dia foi escolhido, dia 22 de abril, porque nessa data, em 1876, nasceu em Viena Dr. Robert Baran, que foi um grande otoneurologista. Mas o que é um otoneurologista? Otoneurologista é uma subespecialidade, otoneurologia é uma subespecialidade da otorrinolaringologia que estuda as disfunções do labirinto. Mas vocês sabem o que é labirinto? Então vamos estudar um pouquinho o que é labirinto para vocês poderem entender o que é a VPPB, vertigem postural paroxística benigna. Então, vamos ver o que é labirinto. Para entender um pouco o que é labirinto, vamos fazer um pouco de revisão da anatomia do nosso corpo. Então, se a gente olhar aqui o nosso crânio, nessa porção posterior, se a gente imaginasse lá dentro dessa estrutura, a gente vai se encontrar o labirinto. Então, o labirinto é uma estrutura que é uma estrutura óssea, que contorna uma estrutura de membrana, que por sua vez por dentro tem alguns líquidos. E é essa estrutura que, se a gente ampliar, tem esse aspecto, vai ter duas partes bem importantes. A parte anterior, que é o labirinto anterior, que é responsável pela audição, que é a cóclea, que parece com esse caracolzinho aqui. E o labirinto posterior é responsável pelo equilíbrio. Ele vai ter 5 porções que a gente vai conversar, que eu vou conversar um pouquinho mais adiante. Se a gente observar nesse outro corte, né, vai ver a orelha, aí vai ter o canal da orelha, que a gente chama de canal auditivo externo, vai ter a parte média da orelha, a orelha média, e aqui dentro, que é a orelha interna, é que é o labirinto. Então, isso é o labirinto. Se observarmos também nesse outro corte do crânio, aqui a gente tem a base do crânio, e o labirinto repousa aqui, ó, na base do crânio. Se a gente a orelha estaria aqui, ó, bem nessa outra região, tá? E entrando aqui, ó, por dentro da base do crânio, por essa região, esses nervos, que é o nervo da cóclea e o nervo do labirinto, vão se comunicar com a estrutura do sistema nervoso central, que é o tronco encefálico, que vai levar as informações auditivas e as informações vestibulares, ou seja, de equilíbrio, que vão vir, respectivamente, da cóclea e do labirinto vestibular. Então, olhando mais em detalhe ainda, aquela parte que é responsável pelo equilíbrio do nosso labirinto, ela vai ser formada pelo canal semicircular superior, que é esse canal aqui, ó. O canal semicircular lateral, também chamado de horizontal, que ele fica no plano horizontal, e o canal semicircular posterior, que é esse que fica mais posterior. Tem também essas duas estruturas, que é o trículo e o sacro. São estruturas que, junto com as demais, vão exercer, junto com essas outras três, vão sinalizar todos os nossos movimentos corporais. Então, o trículo vai sinalizar, vai detectar os movimentos no plano horizontal, os movimentos lineares, quando, por exemplo, quando a gente caminha. O sacro vai detectar a postura, vai detectar, então, a força da gravidade, manter a nossa postura, detectando os movimentos no plano vertical. E aqueles canais, se vocês viram, vão detectar os movimentos angulares, como a rotação da cabeça, como a rotação do nosso corpo, quando faz uma curva num carro. Então, com todas essas estruturas, conseguimos detectar todos os movimentos, tanto angulares quanto lineares do nosso corpo e da nossa cabeça. E manter a postura do nosso corpo em relação e da nossa cabeça em relação ao espaço. Mas então, vamos chegar em VPPB. E o que é VPPB? Entendendo um pouquinho agora a anatomia do nosso sistema vestibular, né, periférica, a parte mais externa, não estou falando da parte que fica no sistema nervoso central, vocês vão entender o que é a vertigem postural, posicional paroxística benigna.
Então, a VPPB representa 20% das vertigens. Então, se a gente tiver no consultório de otorrinolaringologia, 20%, né, das vertigens são decorrentes de VPPB. Então, ela é a nossa principal vertigem. Então, a gente vai ter um universo muito grande de pacientes com VPPB. Embora a população, né, sempre valoriza muito, acha que todo mundo que tem tontura tem uma labirintite, a labirintite, como já foi dito em campanhas anteriores, né, da Semana da Tontura, a labirintite é bastante rara. A labirintite é um processo inflamatório, infeccioso do labirinto, daquela estrutura que eu mostrei para vocês, que hoje é rara, graças ao advento da antibiótico-terapia. Bom, a VPPB foi descrita por Barani em 1921. Ela acomete principalmente a faixa etária de 40 a 60 anos, acomete também bastante indivíduos idosos, diminuindo a qualidade de vida dos idosos e aumentando também o risco de queda nessa população. E ela se caracteriza por uma vertigem rotatória, roda tudo, ela dura apenas alguns segundos e ela vai ser desencadeada por movimentos, alguns tipos específicos de movimentos da cabeça. Então, é muito comum o paciente descrever que tem a tontura quando tenta estender a roupa no varal, quando deita na cama e não coloca travesseiro e só alivia se colocar um travesseiro alto, ou quando gira na cama. E por que é VPPB? V de vertigem, porque é uma roda, né? O paciente tem uma percepção de uma vertigem rotatória, roda tudo. P de posicional, porque ocorre em determinada posição, só em determinada posição que a cabeça assume. É paroxística, que é como um ataque súbito, que vai ter o início, né, vai aumentar, aí tem um auge e depois ela desaparece. É benigna porque ela não é provocada por nenhuma doença grave. Bom, vocês sabiam que dentro do nosso crânio há cristais de carbonato de cálcio que ajudam na manutenção do nosso equilíbrio? Então, vamos entrar um pouquinho mais dentro do labirinto que vocês vão entender, vão localizar esses cristais de carbonato de cálcio que vão explicar a gênese da VPPB. Então, aqui, voltando para aquele desenho do labirinto, aqui a cóclea, que a gente já falou, que é a parte auditiva, e aqui é a parte vestibular. Então, dentro daquela estrutura, que é o utrículo e a outra, que é o sacro, que são responsáveis por detectar os movimentos longitudinais, né, tanto horizontais quanto verticais, tem pequenos cristais de carbonato de cálcio, que são responsáveis, eles ficam em cima de uma massa gelatinosa e eles ficam detectando os movimentos, eles fazem uma força, né, exercem um peso sobre essa massa, permitindo assim que seja alguns cílios que tem em cima de umas células nessa região, eles se curvem e detectem assim, sinalizem a movimentação, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, né? Então, eles percebem, eles permitem essa detecção de movimento. Então, tem uma finalidade nobre, mas pode ocorrer uma fragmentação dessas otocônias. Esses cristais são chamados de otocônia. E quando ocorre essa fragmentação, quando eles se partem, eles podem migrar para várias partes, né? E geralmente migram aqui, ó, para o canal posterior, que é o que que normalmente a gente se deita, então eles terminam se deslocando para o canal posterior, mas podem se deslocar para o canal lateral e raramente se deslocam aqui para o canal anterior. E quando eles se deslocam, eles passam a fazer um efeito de massa e fazer com que a pessoa, uma vez que assuma uma posição que faça com que esses fragmentos se desloquem, eles sintam uma falsa percepção de rotação. Eles dão um sinal errado, né, naquele canal. Mas o que é que faz com que ocorra a fragmentação dessas otocônias, ou seja, desses pequenos cristais de carbonato de cálcio? Então, essa fragmentação pode ter várias causas. Pode ser idiopática, ou seja, não identificar a causa. Pode ser decorrente de um trauma no crânio. Pode ser decorrente de inflamação do nervo vestibular, daquele nervo que vocês viram que saía
e que leva informação lá para o tronco, né, encefálico, lá para o sistema nervoso central. Pode ser para uma doença chamada doença de Meniere, que também é uma causa de vertigem bem frequente nos consultórios de otoneurologia. Pode ser por uma hipercolesterolemia, ou seja, um aumento do colesterol. Pode ser por um aumento do açúcar no sangue, um aumento da glicemia. Pode ser por um aumento na insulina, por uma enxaqueca, por uma disfunção ovariana, por uma diminuição do fluxo sanguíneo para o labirinto. Pode ser pelo próprio envelhecimento. Então, tudo isso pode gerar uma fragmentação dessas partículas, que aí, ó, que estariam aqui, por exemplo, no trículo e vão migrar aqui, ó, para o canal posterior. Então, elas podem ficar livres aqui, ó, no canal ou aderidas ao receptor do canal. E toda vez que a cabeça se movimenta e a gravidade age em cima desse canal, elas se deslocam e dão uma falsa sinalização de movimento. E aí o paciente tem a percepção de uma vertigem. Então, como é que a gente faz o diagnóstico desse tipo de tontura? Esse tipo de tontura é diagnosticado através, não é por exames, é por manobras. Então, existe a manobra diagnóstica para o canal semicircular anterior e posterior e existem manobras para o canal lateral. A manobra mais comumente realizada é a manobra de Dix-Hallpike, que vai permitir analisar o canal anterior e posterior de ambos os lados. Então, quando a gente faz aqui o Dix-Hallpike para a direita, eu estou testando o canal posterior direito e o anterior esquerdo. Nessa posição, esses canais eles vão estar bem, vão sofrer bastante a ação da gravidade, porque eles vão estar bem verticalizados. E aí, se tiver algum fragmento, ele vai se deslocar e vai gerar uma vertigem rápida, que o paciente vai perceber, né? Ele vai ter um desconforto e, na grande maioria das vezes, vai ter um nistagmo, ou seja, um movimento anormal dos olhos, que é percebido pelo paciente e é visto pelo examinador. E é por isso que a gente pede para que o paciente mantenha os olhos abertos durante a manobra. Se for o canal lateral, o teste diagnóstico que vai colocar, vai sensibilizar, né, o canal para a força da gravidade, vai ser o teste de head roll. É simplesmente girar a cabeça para um lado, girar a cabeça para o outro. E assim a gente também vai observar o aparecimento de um nistagmo que vai fazer o diagnóstico de VPPB de canal lateral. Bom, e como é que a gente trata? Então, esse tipo de disfunção não é tratada com remédio, é tratada com manobras de reposicionamento. E que manobra de reposicionamento deve ser realizada? Existem várias manobras descritas, mas a manobra vai ser determinada pelo tipo de nistagmo. Então, cada canal é conectado com uma determinada musculatura do olho e vai fazer com que tenha um nistagmo específico. Então, existe um nistagmo específico para o canal anterior, específico para o canal posterior, específico para o canal lateral. Então, quando é feito as manobras, se ocorrer um nistagmo específico para o canal lateral, vai ser feita uma manobra para esse canal. Se for do posterior e do anterior, cada um vai ter sua manobra de reposicionamento. E o que é que a manobra de reposicionamento faz? Ela simplesmente vai pegar o fragmento. Aqui, por exemplo, é um canal posterior. Vai fazer giros na cabeça de tal forma que o fragmento que está aqui, ó, nessa alça do canal posterior, ele migre, né, pelo canal e caia aqui, ó, no trículo, de onde ele saiu e de onde ele será reabsorvido. Bom, as manobras de reposicionamento, elas têm alguns riscos. Por isso que ela não pode ser realizada, né, em qualquer paciente. As manobras de diagnóstico também têm que ser realizadas com cautela em pacientes que têm algumas disfunções, principalmente na coluna cervical. E as manobras de reposicionamento, que são um pouco mais impactantes, né, elas podem ter algumas complicações. Então, pode ter a migração de fragmentos de um canal para o outro. Então, você deixa, por exemplo, uma VPPB de canal posterior passa a ser um VPPB de canal lateral. Pode, na migração, impactar os fragmentos, ficarem presos em alguma porção e o paciente ter também um desencadeamento de um nistagmo bastante importante, com náuseas, vômitos. O paciente pode, esse aqui é bem mais comum, desenvolver a síndrome do dia seguinte, que é ele ficar
com sintomas de flutuação, né, um certo desequilíbrio no dia seguinte ao reposicionamento, por um peso, provavelmente por um peso dessas otocônias que voltaram, né, para serem ainda reabsorvidas ali no utrículo. Pode ter raramente descolamento de retina, problemas na coluna cervical, dissecção de artéria vertebral, que é uma artéria, né, que passa aqui dentro do nosso pescoço e que vai irrigar o labirinto, pode levar a deslocamento de trombos tanto da artéria carótida, né, quanto da artéria vertebral, né, que são essas artérias importantes que passam a nível de pescoço, e esse deslocamento de trombos levar a acidentes vasculares encefálicos. Então, as manobras de reposicionamento, apesar de raramente levarem a complicações, mas pode acontecer, por isso que devem ser realizados por um médico que tem experiência em conduzir as manobras e em tratar as complicações caso elas ocorram. Bom, e qual é a evolução da VPPB? Na grande maioria das vezes, a VPPB ela pode ter uma resolução espontânea, sem nem tratamento, né? Então, ocorrer um reposicionamento, o paciente, determinada posição da cabeça, ele termine, ocorrer uma resolução espontânea. Quando essa resolução espontânea não ocorre, o paciente procura um médico e é feita a manobra. A capacidade resolutiva da manobra é alta, chegando a quase 100%, mas em alguns pacientes pode ocorrer a recorrência. E essa recorrência ocorre em cerca de 20 a 50% dos pacientes. Quando ocorre recorrência, a gente tem que ficar muito, tem que procurar qual é a explicação daquela recorrência, e por isso é muito importante investigar a etiologia, qual é a causa que está levando aquela BPPB. Pode ser que a gente não encontre a causa, mas se a gente encontrar uma causa, eliminando aquela causa, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma disfunção ovariana, então tratar aquela disfunção. Paciente que está com hipercolesterolemia, tratar aquela disfunção. Então, o médico, identificando a causa, ele pode tratar aquela disfunção e evitar que ocorra uma recorrência da VPPB. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco o que é a VPPB, vocês consigam entender a gênese, né? E que entendam um pouco da anatomia, né? Para poder saber que, uma vez que vocês tenham sintomas que façam vocês pensarem que tem uma VPPB, procurar o profissional que possa conseguir resolver e não, muitas vezes, ficar tomando um remédio achando que tem uma labirintite que vocês não têm e ficar tomando um remédio que só vai somar efeitos colaterais. Grata pela atenção e qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer por esse e-mail. Boa noite a todos.